Na verdade, peca por onde? Primeiro pela língua, né? Que é o pecado maior é pela língua. Então, realmente, a comunicação é algo fundamental para que a gente possa. Porque a língua, ela tem um poder. Você falou, não tem mais como tirar. É igual realmente o prego, né? Fez o buraco, não tem como mais, né? Não tem como desver aquilo que já se viu, né? Não tem mais como. Falou, soltou no universo. Palavras, não tem mais como, né? Você ouviu, não tem como não ouvir mais. Então, realmente, gente, olha só, você tem o poder de fazer algo na vida do próximo, você tem o poder de fazer algo na sua vida quando você se colocar e deixar de ser vítima, deixar de ser julgadora, deixar de ser crítico e começar a ver as bondades de Deus e as misericórdias de Deus na nossa vida. Eu vejo que dentro do empreendedorismo, muitas pessoas reclamam de tudo. Do governo, principalmente, e do cliente que não isso, do tal. Mas e daí? O que você está fazendo para ser diferente? Né? O que você está fazendo para que a sua vida seja diferente? O que você está fazendo, levantando hoje, acordando com novas expectativas, acordando feliz, agradecendo? Hoje, por diversas vezes, foi aquele dia assim, que várias coisas estavam muito desafiadoras, muito ruins, e todas as vezes que eu começava, eu falava assim, não, obrigada. Tava lá, obrigada, e fui indo nesse obrigado, e comecei a agradecer por tudo, e passou, e uma noite maravilhosa. Então, quando você toma decisões, quando você decide colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, na sua empresa, na sua família, o que você falou é fundamental. Realmente, na sua família, na sua base, respeitar o próximo como você gostaria de ser respeitado, né? Amar o próximo como você gostaria. Gente, ser verdadeiro, porque hoje a gente vê muitas pessoas falsas, egoístas, mas olhar para você. Eu pensei, o que eu quero para mim? É o que eu quero para o outro. Então, o Rosseto Cash, eu sempre digo, ele existe por conta disso. O que eu quero para mim? Amar o outro, respeitar, mostrar o meu trabalho, ajudar outras pessoas, contribuir na vida de outras pessoas, porque nós voltamos ali ao propósito. Nós temos propósito. A gente nasceu para algo, né, algo bacana, algo legal. Todos nascem. Alguns decidem fazer, outros decidem guardar na mala e levar. Eu decidi fazer acontecer, entendeu? Eu falei, não, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, eu vejo que isso é muito forte dentro das pessoas e, realmente, a família é a base. E hoje, busca-se destruir muita família. Né? Então, o respeito com o outro tem se perdido muito. Casamentos acabam já com traição, que é a pior coisa que eu acho que pode existir no casamento. Você não é obrigado a ficar com alguém. Sim. Mas você desrespeitar alguém é bravo. Imagino que é doído, né? Essa questão de traição, trair o outro, ser traído. Eu penso assim, bom, primeiro, quem que você traiu? Será que é o outro ou alguém lá em cima que é muito maior, né? Então, dentro do meu trabalho, eu penso isso na minha vida, em tudo aquilo que eu faço. É diferente quando você olha por essa perspectiva. O que você acha? Essa questão de trair, né? Outro dia eu vi num podcast, o Danilo Gentili, acho que ele estava como convidado. Ele falou alguma coisa assim de fazer o bem. Alguma coisa e fazer o bem. E a pessoa, para dar assunto, falou assim para ele, então, mas o que você ganha? O que você acha que a gente ganha fazendo bem? Aí ele pensou um pouco. A pessoa perguntou, o que você ganha quando você faz o bem? Quando você sabe que você está fazendo o bem? Ele falou, é isso que eu estou ganhando. É verdade, boa. Né? Quando você sabe que você está fazendo bem, e alguém até falou, eu já estou ganhando, né? Porque sim, isso que ele já entendeu, né? Tá dentro dele. Uma coisa que eu percebi, a gente estuda muito congruência, né? E que eu cheguei aqui agora há pouco, pessoal, aí a gente estava se preparando, nunca fiz um podcast, um lugar assim muito aconchegante, bom. E ela estava me dando as dicas já de posicionamento, colocar microfone e tudo. E aí eu comecei a perguntar. Agora eu vou falar um pouquinho de você, Ângela, que está dentro do assunto. Sim. Nós estamos vivendo uma época, né, e que eu sempre falo para os jovens empreendedores, que a gente já sabe muitas profissões vão diminuir, talvez não acabar, e outras vão começar. Eu perguntei para a Ângela mostrou todo um pouco do que ela faz, de mais coisas que ela tem,
empreendimentos, investimentos dela. Aí eu perguntei quando que se faz o podcast, falou na quarta. E assim, você não percebeu, mas você estava falando, já se preparando, falando. E eu comecei a pensar, a gente fala de modelagem no PNL, né? Uhum. Eu falei, eu preciso prestar atenção que eu preciso modelar a Ângela, porque pensa em alguém que talvez não precisava estar assim, com tantas coisas, fazendo tantas coisas, mas a gente vê esse seu brilho na hora de falar, na hora de você querer fazer. Você já ouviu falar de Ikigai? Sim, o Marcos Antônio, José Marques, do IBC. Do IBC falou. Isso, eu tenho até um diário, né, que ele fala do Ikigai. Estou tentando lembrar ali que ele coloca, que me lembra aí, mas eu tenho, e esses dias... Ikigai é assim, não, então deixa vamos lá, falar. deixa ele falar, fala aí, explica para nós. Eu vou trazer um pouco, de novo, vou falar de Okinawa, né? Eu achava que era uma expressão do Japão, mas é lá da ilha Ryushu, que é chamada em japonês de Okinawa, que o Ikigai é mais ou menos assim. Você tem o Ikigai, ou você tem a filosofia do Ikigai, se todos os dias você acorda com um desejo grande de fazer o que você faz a nível de trabalho, você gosta de fazer isso, você o faz muito bem, a ponto inclusive de ser remunerado por isso. Ou seja, Ikigai é realmente você encontrar o propósito que você nasceu para fazer. Não pelo resultado financeiro que possa dar. Mas geralmente quem está no Ikigai vai alcançar isso, porque as pessoas vão perceber e elas vão responder positivamente, nesse caso como profissão, e você vai acabar sendo remunerado por isso. Então Ikigai, se fosse porque tudo que eu falo, Ângela, nos meus treinamentos, quando eu estou fazendo sessão de coach, eu preciso validar isso na fonte que eu mais acredito, que é a palavra de Deus. E assim, por incrível que pareça, tem muita coisa que elas se concordam, né? Eu costumo dizer que nós temos duas fontes que nós precisamos consultar sempre. Uma é a nossa parte espiritual, que você encontra na Bíblia, que essa é a verdade. A segunda fonte é tudo isso que a gente está aprendendo com os estudiosos de comportamento humano, neurociência, e quando elas se concordam com a Bíblia, com a palavra de Deus, eu falo sem medo. Falo. E o Ikigai é o que a Bíblia fala, assim, que antes que meus ossos fossem formados no ventre da minha mãe, Deus já escreveu todos os dias na minha vida. Quando eu consigo me encontrar, então Ikigai é Ikigai, da cultura japonesa lá. Mas a palavra de Deus, ela nos indica e nos dá vazão para poder falar disso dentro de um contexto que inclusive não vai ferir princípio bíblico, né?